Uma mulher decide se acha você atraente em menos tempo do que você leva para terminar de ler esta frase. Pesquisadores de Princeton cronometraram isso em um 10 de segundo, um piscar de olhos, uma respiração. E nessa fração de momento, ela já o colocou em uma categoria e passará o resto da interação buscando silenciosamente por evidências para confirmar o que já decidiu. A parte cruel é esta. Ela quase nunca dirá em qual categoria você caiu. As mulheres são treinadas desde a infância para serem educadas, para suavizar a rejeição, para sorrir quando estão entediadas, para rir quando estão desconfortáveis. Então você sai de uma conversa achando que foi bem, e ela sai se perguntando por que os homens não conseguem entender uma indireta. Você já passou por isso. Todo homem já passou por isso. Mas aqui está o que muda todo o jogo. A atração vaza. Não importa o quão controlada ela seja, não importa o quão boa seja sua poker face, o corpo diz a verdade enquanto a boca se recusa a falar. As pupilas dilatam. A postura muda. A voz cai meia oitava sem a permissão dela. Os pés apontam em direções que ela não escolheu conscientemente. E uma vez que você aprende a ler esses sinais, o mundo dos encontros deixa de ser essa névoa exaustiva de mensagens confusas e passa a parecer um livro aberto escrito em uma linguagem que apenas prestar atenção pode traduzir. Então, aqui estão os 8 sinais. Aqueles que ela nunca confirmará. Aqueles que ela nem sabe que está dando. Fique atento a eles. Fique até o fim, porque o oitavo é o sinal que ela dá apenas aos homens que acha genuinamente atraentes. E uma vez que você o identificar, nunca mais terá dúvidas sobre a sua posição com uma mulher. O primeiro sinal acontece nos olhos dela, mas não da maneira que você pensa. Todo mundo fala sobre contato visual, sustentar o olhar dela, fazer com que ela olhe primeiro. Esse é o conselho padrão, mas isso é apenas a superfície. O verdadeiro sinal é algo muito mais específico e acontece quer ela queira ou não. Quando uma mulher acha você atraente, as pupilas dela se dilatam, não metaforicamente, mas literalmente. A parte preta do olho dela se expande, às vezes em até 45%, em resposta a ver algo que seu cérebro registra como desejável. Essa é a mesma resposta que acontece quando ela vê um bebê, um belo pôr do sol ou um pedaço de bolo de chocolate que ela desejou o dia todo. O sistema nervoso dela decidiu que vale a pena absorver mais de você, e os olhos dela se abrem fisicamente mais para fazer isso. É por isso que não se pode fingir atração e não se pode fingir a ausência dela. Uma mulher pode sorrir para você enquanto seus olhos permanecem opacos e estreitos. E esse sorriso não significa absolutamente nada. Mas uma mulher cujas pupilas se alargam quando ela olha para você, cujos olhos parecem devorá-lo, que pisca mais devagar do que o normal quando você está falando, está lhe dando um sinal que ignora todas as camadas de seu condicionamento social. Preste atenção da próxima vez. Observe os olhos dela quando ela ouvir entrar em uma sala pela primeira vez. Observe-os quando você disser algo que desperte o interesse dela. A boca mente. Os olhos não têm essa capacidade. O segundo sinal é um que os homens perdem quase universalmente, porque parece não ser nada. Parece que ela está apenas parada ali, mas ela não está apenas parada ali. Ela está transmitindo. Os pés dela estão apontando para você. Quando uma mulher se sente atraída por um homem, o corpo dela se orienta em direção a ele sem sua permissão consciente. Começa pelos pés. Os pés são a parte mais honesta do corpo humano, porque ninguém pensa em controlá-los. O rosto dela pode estar voltado para a amiga com quem está conversando. Os ombros podem estar virados para o outro lado. Mas se os pés dela estiverem apontando para você do outro lado da sala, a mente inconsciente dela já escolheu de quem ela realmente quer estar perto. Isso se estende a todo o corpo dela. Quando você se aproxima, o torso dela se vira para você. Os quadris se alinham. Mesmo que ela esteja no meio de uma conversa com outra pessoa, você a pegará, inclinando o corpo na sua direção, inclinando-se levemente para você, encontrando motivos para ficar de frente para você que não tem nada a ver com o que está sendo dito. O oposto é igualmente revelador. Quando uma mulher não está interessada, os pés dela apontam para a porta. O corpo dela se afasta.
Ela cria ângulos entre você e ela. Paredes de geometria sutil projetadas para comunicar distâncias sem grosseria. Leia a geometria. Ela lhe diz tudo. O terceiro sinal é o que ela faz com o cabelo. E você provavelmente já notou isso 100 vezes sem entender o que estava vendo. Ela o toca. Ela brinca com ele. Ela puxa uma mecha para trás da orelha. Depois a deixa cair. Depois a puxa para trás novamente. Ela passa os dedos pelas pontas. Ela o junta e o deixa cair em cascata pelo ombro. E o tempo todo, ela nem percebe que está fazendo isso. Este é um dos sinais mais antigos do repertório de atração humana. Ele realiza três coisas ao mesmo tempo, nenhuma delas consciente. Ele atrai o seu olhar para o rosto e o pescoço dela. Ele expõe o pulso dela, uma área de pele fina e vulnerável, o que sinaliza a abertura, e dá às mãos dela algo para fazer com a energia nervosa que se acumula em seu corpo quando ela está perto de alguém que acha atraente. Mas aqui está a nuance. Tocar no cabelo por si só não significa atração. Algumas mulheres simplesmente tocam no cabelo. O sinal se torna significativo quando ele atinge um pico especificamente perto de você. Quando ela mal tocou no cabelo enquanto conversava com a amiga, mas de repente não consegue parar de brincar com ele no momento em que você se aproximou. Esse é o sinal. A mudança é a mensagem. Fique atento ao pico. Fique atento ao contraste. O comportamento que só acontece perto de você é o comportamento que significa alguma coisa. O quarto sinal está na voz dela. E a maioria dos homens não faz ideia de que isso está acontecendo com eles em tempo real. Quando uma mulher se sente atraída por você, a voz dela cai, o tom diminui, o ritmo desacelera. Ela fala mais suavemente com um leve sopro na voz, em um registro que ela não usa com suas amigas, colegas de trabalho ou com o irmão. Pesquisadores realmente mediram isso. Estudos sobre tom vocal e atração mostram que as mulheres modulam inconscientemente suas vozes ao falar com homens que acham atraentes, diminuindo a frequência fundamental para criar uma qualidade de fala mais íntima e sensual. Elas não sabem que estão fazendo isso. Elas simplesmente fazem. Você pode ouvir isso se souber o que escutar. Preste atenção em como ela soa quando está falando com outras pessoas na sala, em comparação com como ela soa quando está falando com você. Se a voz dela se torna mais suave, mais lenta, mais melódica quando você entra na conversa, você está recebendo o sinal. Se ela soa com você da mesma forma que soa com o barman, o sinal não está lá. É também por isso que enviar mensagens de texto mata os sinais de atração. Você não pode ouvir a voz dela em uma mensagem de texto. Você não pode ler a respiração, a pausa, a queda no tom que lhe diria exatamente onde você está. Fale com ela em uma ligação telefônica. Encontre-a pessoalmente. A voz diz a verdade que as palavras sozinhas não conseguem. O quinto sinal é algo que ela faz que parece acidental, mas não é acidental. Ela toca em você brevemente, casualmente, de uma forma que poderia ser explicada como nada se você a questionasse sobre isso. Uma mão no seu antebraço quando ela ri. Um leve roçar do ombro dela no seu quando você se senta ao lado dela. Um dedo que esbarra na sua mão quando ela está lhe passando algo. Um aperto rápido no seu bíceps quando ela quer enfatizar um ponto. As mulheres estão profundamente cientes das regras em torno do toque físico. Elas sabem que o toque é íntimo. Elas sabem que ele comunica. Então, quando uma mulher inicia o contato físico com você, mesmo um contato que pareça pequeno, ela está testando o terreno. Ela está enviando um sinal que pode negar se você não o receber bem, mas um sinal que ela absolutamente tem a intenção de que você sinta. O momento desses toques é importante. Eles tendem a se agrupar em torno de momentos emocionais, risos, empolgação, uma história que ela está contando que precisa de ênfase, um momento de falso protesto. Ela está usando o disfarce social da expressão para legitimar um contato físico que de outra forma não se permitiria. Se ela estiver tocando em você e você não estiver retribuindo o toque, ela presumirá que você não está interessado e os toques pararão. É aqui que a maioria dos homens falha. Eles notam os toques, mas congelam. O movimento certo não é agarrar a mão dela. O movimento certo é espelhar. Um leve toque de volta no próximo momento emocional.
Um breve retorno de contato que confirma que o sinal foi recebido. O toque é uma pergunta. O seu toque de volta é a resposta. O sexto sinal é o que mais confunde os homens porque parece contraditório. Ela age quase como se estivesse irritada com você. Ela o provoca. Ela pega no seu pé por causa de algo pequeno. Ela revira os olhos para uma piada que você faz e, em seguida, mantém a conversa fluindo. Ela se faz um pouco de difícil, mesmo tendo sido ela quem se aproximou de você em primeiro lugar. Isso não é rejeição, isso é engajamento. Uma mulher que está genuinamente desinteressada não investe a energia necessária para provocar um homem. Ela dá respostas educadas e neutras e depois vai embora. A mulher que o provoca, que lhe lança um desafio lúdico, que cria um pouquinho de atrito na interação, está fazendo isso porque quer que a interação continue. Ela quer ver como você lida com isso. Ela quer saber se você consegue acompanhar a energia dela. É isso que os homens mais velhos entendem e os mais jovens não. A atração feminina tem uma qualidade lúdica e combativa. Ela quer lutar um pouco. Ela quer sentir que você é perspicaz o suficiente para acompanhá-la, confiante o suficiente para revidar sem se magoar, seguro o suficiente para rir quando ela lança uma pequena provocação. Os homens que passam nesse teste ganham mais do tempo dela. Os homens que falham, que ficam na defensiva ou que desistem imediatamente, são filtrados. Se ela estiver provocando você, não leve a sério. Provoque-a de volta de forma leve e brincalhona. A atração está no ritmo da troca, não no conteúdo das palavras. O sétimo sinal é o que ela faz com o celular. E este é quase uma confissão. Quando uma mulher se sente atraída por você, o celular dela começa a desaparecer. Ela não o checa constantemente. Ela não olha para a tela a cada 2 minutos. Ela não deixa que as notificações desviem sua atenção da conversa. O celular fica virado para baixo na mesa, volta para a bolsa ou é simplesmente ignorado por completo. Você tem a atenção dela e o resto do mundo pode esperar. Compare isso com a mulher que não está interessada. O celular dela fica na mão o tempo todo. Ela está checando mensagens. Ela está respondendo às pessoas. Ela está encontrando microfugas constantes da conversa, porque a conversa não está prendendo seu interesse. O celular é a estratégia de saída dela, e ela o mantém pronto. Mas a coisa vai mais fundo do que isso. Uma mulher que se sente atraída por você responderá às suas mensagens mais rápido do que responde a quase qualquer outra pessoa. Nem sempre imediatamente. Às vezes, ela se fará esperar para não parecer ansiosa demais. Mas o padrão geral é consistente. Respostas rápidas, mensagens longas, notas de voz quando o texto não é suficiente. Ela está arranjando tempo para você que não arranja para outras pessoas. E as pessoas na vida dela notariam se estivessem prestando atenção. O celular nunca mente sobre prioridades. Observe onde ela coloca o dela quando está com você. Observe a rapidez com que ela responde quando está longe de você. Os dados estão bem ali. E aqui chegamos ao oitavo sinal. Aquele que ela não sabe que está dando. Aquele que confirma na atração de forma mais confiável do que todos os outros sinais desta lista combinados. Ela se lembra das pequenas coisas, não das grandes. Qualquer um pode se lembrar das grandes coisas. O que você faz da vida, onde cresceu, os fatos principais que você contaria a qualquer pessoa. O oitavo sinal é algo diferente. Ela se lembra dos comentários casuais, do pequeno detalhe que você mencionou de passagem há 3 semanas sobre um filme que planejava assistir, do nome da sua irmã, mesmo que você só tenha dito uma vez, do tipo de café que você pediu na primeira vez que se encontraram, do livro que você disse que queria ler algum dia. Esse é o sinal porque a memória humana é seletiva. Não nos lembramos de tudo. Lembramos do que importa para nós. Quando uma mulher se lembra de pequenos detalhes sobre sua vida que você mal mencionou, o cérebro dela tem armazenado informações sobre você com um nível de atenção que ela não dá a pessoas com as quais não se importa. A memória é a prova da atenção. A atenção é a prova da atração. Ela revelará isso sem querer. Ela fará referência a algo que você disse semanas atrás como se não fosse nada. Ela comprará algo para você que se conecta a um comentário passageiro que você esqueceu que fez. Ela fará perguntas de acompanhamento sobre um projeto que você mencionou uma vez e presumiu que ela não tivesse registrado. E toda vez que ela faz isso,
Ela está lhe mostrando que tem prestado atenção em você de uma forma que não presta atenção na maioria das pessoas. É por isso que esse sinal é o mais poderoso de todos. Os outros sinais podem ser mal interpretados. As pupilas se dilatam por muitos motivos. O cabelo é tocado por hábito. As vozes mudam por todos os tipos de razões. Mas os pequenos detalhes dos quais ela se lembra são evidências de que você ocupou um espaço na mente dela que não foi dado a mais ninguém. Esse espaço não é distribuído livremente. Ele é reservado para os homens que têm o interesse real dela. Então aí estão eles. 8 sinais. Olhos que se arregalam, pés que apontam, cabelo que é tocado, voz que abaixa, toques que perduram, provocações que engajam, um celular que desaparece, uma memória que guarda as pequenas coisas. A maioria dos homens passará a vida inteira sem aprender a ler nenhum deles. Eles continuarão esperando pela confirmação verbal que quase nunca chega. Eles continuarão perdendo as mulheres que os queriam. Eles continuarão correndo atrás das mulheres que não os queriam. Você não é mais um desses homens. Agora você tem o que a maioria dos homens nunca recebe: a capacidade de ver o que ela está realmente comunicando por trás do que está dizendo. A capacidade de saber onde você está sem ter que perguntar. A capacidade de se mover com confiança em vez de adivinhar. Mas conhecer os sinais é apenas metade do trabalho. A outra metade é se tornar o tipo de homem para o qual vale a pena emitir sinais em primeiro lugar. Porque a verdade é que você não pode forjar o seu caminho para esses sinais. Você não pode enganar uma mulher para que ela dilate as pupilas, aponte os pés ou se lembre de seus comentários casuais. Essas reações são involuntárias e só acontecem para homens que realmente as conquistaram por serem alguém a quem vale a pena reagir. Portanto, enquanto você estiver por aí aprendendo a ler os sinais dela, não se esqueça do trabalho mais profundo. Construa o corpo, construa a mente, construa a presença que entra em uma sala e faz as pupilas se dilatarem antes que uma única palavra seja dita. Os sinais são a consequência. O homem em que você se torna é a causa. Se esses insights mudaram a maneira como você percebe a dança sutil da atração, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Estamos descobrindo as verdades ocultas da psicologia humana que muitas vezes passam despercebidas. Comece a dominar sua inteligência social hoje. O próximo avanço em sua compreensão do mundo está chegando em breve.